Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Mirela Decresce Leinati, eu sou psicóloga e eu tenho 10 anos de experiência na área de RH. Na verdade, esse vídeo surgiu de acordo com uma necessidade que eu percebi. Eu trabalhei bastante tempo e atuo ainda com recrutamento e seleção e eu percebi um pouco da dificuldade que as pessoas têm quando elas vão para os processos seletivos. Então, na verdade, esse vídeo vão ser um pouquinho de dicas de processos seletivos, tá bom? Então, a partir do momento que você vai ser convocado para a etapa presencial, e agora? O que você vai fazer, né? Aquela ansiedade, aquele frio na barriga. Então, assim, eu percebo, gente, as dicas que eu vou dar aqui são a partir da experiência que eu tenho e a experiência que eu já vivenciei, tá bom? Então, a partir do momento que você sabe a empresa que você está indo fazer o processo seletivo, ou pelo menos o segmento, nós sabemos que algumas empresas não abrem, né, por uma questão de confidencialidade, então, pelo menos tenta descobrir o segmento da empresa, pesquisa na internet o máximo de informações que você puder, para você ir mais seguro e mais preparado para a etapa presencial. Seja para uma entrevista, seja para participar de uma dinâmica de grupo, né? Então, caso você saiba o nome da empresa que você vai participar, óbvio, entra no site da empresa, pesquisa o máximo de informações que você puder sobre a história, sobre a cultura, sobre os valores, sobre a missão. Na verdade, nós escolhemos o candidato para trabalhar em empresa, mas acima de tudo, vocês também têm que escolher a empresa onde vocês vão trabalhar. Então, é extremamente importante que vocês pesquisem essas informações. Pesquise o segmento da empresa, como que ela está dentro do mercado no Brasil. Essas informações são extremamente importantes, até para vocês se sentirem mais seguros nos processos seletivos, tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Um deles é de como que vocês podem se portar, o que vocês podem responder numa entrevista, se preparar para uma atividade em grupo, para uma entrevista presencial. Então, por exemplo, você está participando de um processo seletivo para uma posição de gerente de vendas, tá? Você tem um currículo bom, você já teve experiência na área, e aí chega no dia da entrevista, você se depara com uma dinâmica de grupo, você fica um pouco travado, fica um pouco tímido, sai de lá com aquela sensação e com aqueles pensamentos do tipo, eu poderia ter falado várias coisas da minha carreira profissional e eu não falei. E aí você perdeu a oportunidade, que na verdade, infelizmente, o processo seletivo, ele é naquele dia, naquele horário, e os melhores candidatos acabam aí passando na entrevista, tá? Então, lembre-se sempre o seguinte, quando o gestor da posição, quando uma analista te perguntar o seguinte, na entrevista, você tá lá sentadinho na frente dela, vai te perguntar assim, me conte uma situação em que você vivenciou uma equipe que estava desmotivada e você teve que reverter esse cenário. Eu percebo que algumas pessoas se atrapalham um pouco na resposta, elas até sabem o que responder, mas na hora do nervosismo, elas se atrapalham um pouco. Então, a minha dica é o seguinte, sempre quando vocês se depararem com uma pergunta parecida, lembrem de uma situação que vocês vivenciaram, e aí vocês sempre pensam em qual empresa que aconteceu, qual que foi a minha ação e qual que foi o resultado disso. Tá? Sempre lembrem-se disso, porque dessa maneira vocês conseguem ter uma fala e um raciocínio mais organizado. Lembrem sempre de levar cases de sucesso da vida de vocês, da trajetória profissional. Então, a gente está aqui focando na área de gerente de vendas, numa posição de gerente de vendas. Então, qual foi o teu maior case profissional, o teu maior desafio profissional? Qual foi a tua equipe mais problemática? O que você fez de diferente dos outros gestores? Como que você conseguiu conquistar essa equipe? Então, vá com tudo isso na sua cabeça, porque vão ser coisas que vão te ajudar e muito no processo seletivo, tá? Outras coisas que valem para todos os tipos de processo seletivo. Chegue com antecedência de pelo menos 15 minutos no local da entrevista. Pesquisa onde é o local de entrevista. Às vezes tem trânsito, às vezes não tem um local para a gente parar o veículo. Então, é importante que você pesquise tudo isso. É extremamente desagradável quando a gente convoca um candidato e ele chega atrasado no processo seletivo. Hoje a gente tem várias tecnologias que a gente pode verificar o local com uma antecedência, tá? Outra coisa importante, vá com uma roupa formal, não precisa com nada
muito demais, uma roupa super formal. Não, vai com uma roupa confortável, pode ir com uma camisa ou com uma blusinha no caso das meninas, né? Vá com uma maquiagem leve no caso das meninas, no caso dos homens, né? Cabelo penteado, barba parada. Então você vá de uma maneira aciada para a entrevista, tá bom? Chegue pontualmente, pesquise o máximo de informações que vocês puderem. Essas são as dicas de hoje. No próximo vídeo a gente vai investigar e vai entrar mais a fundo em outras coisas.